Fala gente, tudo bem? Alan Martins e eu tô aqui para fazer um vídeo dessa vez de utilidade pública, tá bom? Eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente ajudar o maior número de pessoas que a gente conseguir. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu resolvi fazer esse vídeo baseado numa experiência própria, quando eu viajei nos últimos 30 dias agora, praticamente 15, 20 vezes de avião. E o que eu constatei é que as pessoas morrem de medo de voar de avião. Então por isso que ele é um vídeo de utilidade pública, tá? Então eu resolvi fazer um vídeo pensando em como ajudar as pessoas a trabalhar a mente delas para que elas tenham menos medo de voar de avião, né? Porque imagina como é a sensação das pessoas que morrem de medo de voar de avião. E para isso eu resolvi fazer um estudo sobre aviação para explicar para vocês os mitos, as verdades e poder realmente ajudar você a como controlar isso e poder voar de avião, porque eu conheço até pessoas que têm até muito dinheiro, mas não viajam porque têm medo de viajar de avião. Então isso é terrível, né? É ruim para as pessoas. Então a primeira coisa que eu descobri é que existe um nome para isso, né? Chama aerofobia, que é o medo de viajar de avião. E eu descobri que isso impacta 7% da população brasileira. Isso quer dizer que são 13 milhões de pessoas que têm medo de viajar de avião. Então, por isso que eu peço a ajuda de vocês para compartilhar o máximo possível esse vídeo para as pessoas, porque tem muita gente precisando de ajuda, tá bom? Então, conto com vocês. Então, vamos lá. Uma das coisas que eu descobri é que o avião, ele é o meio de transporte mais seguro que existe. Por quê? Baseado em estatística, em números, ele é mais seguro. O MIT fez um estudo e descobriu que a chance de você sofrer um acidente de avião é de 1 em 9 milhões de chances. Então, quer dizer, você pode viver 250 mil anos sem sofrer um acidente de avião. Quando para o carro é uma chance em 18.800. Quer dizer que a chance de você sofrer um acidente de carro é milhares de vezes maior do que você sofrer um acidente de avião. Por isso ele é considerado o meio de transporte mais seguro do mundo, tá bom? Uma outra pesquisa também, forma pela NBST, é um instituto sobre aviação, eles falam que se você sofrer um acidente, pelo menos 95% das pessoas sobrevivem a algum acidente de avião. Isso quer dizer, a maioria sobrevive, quando a maioria das pessoas acham que a maioria das pessoas morrem, né? Os acidentes de avião são todos fatais. E isso não é verdade, a pesquisa comprova que não é assim. E um outro número que eu descobri também é que os acidentes aéreos não acontecem com os voos comerciais. A maioria deles são em voos particulares ou fretados. Esses voos maiores, com muita gente, os voos comerciais, que são os comuns, eles praticamente não têm nenhum tipo de acidente. A maioria dos acidentes são dos voos fretados ou particulares, que tem problemas de manutenção, que tem erros humanos, que tem apenas um piloto. E aí, analisando tudo isso, que eu identifiquei? As pessoas têm 3 tipos de medo. Tem medo da decolagem, a hora que sobe, tem medo da turbulência, a hora que está lá no meio, e tem medo da descida. Então, eu vi todo tipo de gente, todo tipo de situação. Teve um casal do meu lado, tadinho, né? Era um casal de senhores. Eles seguravam um na mão do outro, ele segurava no banco com uma força que ele chegava a tremer o corpo inteirinho, assim, de medo da turbulência. E voltando agora de Fortaleza também, é um rapaz, né? Eu baixei a janelinha, o que tampa a janela, e ele ficava tentando olhar pela frestinha a hora que ia pousar, ele ficava desesperado. Ele estava sentado do meu lado e eu sentia que ele estava desesperado, porque ele ficava tentando olhar se já estava chegando perto do chão ou não, e ele colava na cadeira. Até que eu abri e eu senti que ele ficou aliviado, né, que eu abri aquilo para ele. Então eu vejo que tem pessoas que morrem de medo de decolagem, ou é na turbulência, ou é na descida, tá bom? Então vamos lá, um dos fatores que a maioria das reportagens falam que as pessoas têm medo é pela falta de conhecimento sobre aviação. Então nem é medo de realmente ter passado uma experiência, alguma coisa do tipo. A primeira coisa que as pessoas morrem de medo é por falta de conhecimento. Então, por exemplo, na decolagem, nenhum avião comercial sai sem estar 100% apto a voar. Por quê? Porque toda vez, você pode reparar no aeroporto, a hora que o avião chega, automaticamente ele é isolado e chega a equipe de manutenção. Então eles olham e averiguam tudo do avião toda vez que ele pousa. Então antes de voar ele tem que estar 100%. Alan, como é que eles garantem isso? Porque o avião ele tem todo um sistema de alerta, então se alguma coisa não estiver funcionando, ele avisa para o piloto e o piloto avisa para a equipe. Então por esses 2 fatores, você não precisa ter medo da decolagem. Então a decolagem ela é garantida 100%, porque sempre tem manutenção quando ele chega, fora o sistema que avisa quando tem algum tipo de problema. Vamos lá, segunda coisa que eu vejo, medo de turbulência. As pessoas morrem de medo da turbulência, do negócio balançar, né? Mas eu não sei se vocês sabem, todo avião que é construído, um deles é destruído, porque ele é testado ao máximo para ver o limite do avião. É assim que a fabricante se assegura que os aviões vão suportar condições extremas, como tempestades, ventos muito rápidos e pressões enormes. 12 mil sensores são instalados para analisar cada pedacinho do veículo e centenas de cabos puxam as asas e a cabine para cima e para baixo.
os testes conseguem simular inclusive a resistência da fuselagem a uma explosão. Então, as asas do avião ele tem uma flexibilidade para aguentar até 150% de vezes da capacidade do vento. Então, quer dizer, as asas se mexem justamente para segurar a turbulência e eles testam o máximo. Então, assim, nenhum avião nunca caiu por conta de turbulência, por conta de balançar. O problema é a nossa mente, né? Que a gente acha que o avião vai cair porque ele balança. Não. Mas o que eu ensino para as pessoas basicamente é: imagine que você anda de carro numa estrada esburacada, se você anda de ônibus numa estrada esburacada, ele treme. O avião é a mesma coisa, quando ele passa no meio das nuvens, no meio de uma tempestade, os ventos ficam para todo lado, é como se fosse a estrada esburacada. Então ele balança, mas o avião ele é testado e projetado para aguentar o maior nível possível de turbulência, de vento, entende? Então, por isso que os aviões não caem por causa de turbulência. A outra coisa que as pessoas têm medo também é da chuva, né? Voar quando tá chovendo, parece que o raio vai pegar no avião. Mas o avião, ele tem um sistema parecido com o de prédio, que é de para-raio. Então, quando o raio chega até o avião, ele dissipa, vai até as asas e sai do avião. Então, as pessoas morrem de medo de voar na chuva, mas não precisa ter medo, porque o avião, ele tem um sistema que dissipa essa carga elétrica para fora do avião, tá? Essa aqui o povo morre de medo, ó. Alan, e se parar um motor do avião? O avião, tudo no avião, na aviação, na verdade, é feito por redundância. Então, sempre são 2 pilotos, tem 2 motores. Então, se um motor parar, ele voa tranquilamente com o outro motor. Normalmente, sem problemas. E o avião voa até se os 2 motores pararem. Porque existe um conceito chamado razão de planeio. O que isso quer dizer? Que se os 2 motores do avião pararem, ele continua planando. Como se fosse um planador, sabe? Sem o motor, só com o vento. E um 737, que é o normal, o tipo do avião, ele consegue voar até 216 km sem os 2 motores funcionando. Então quer dizer, mesmo que os 2 motores pararem, o avião continua voando por 216 km. E nesse meio tempo ele consegue achar lugares e aeroportos para poder pousar, entende? Então, se um motor parar, tem o outro, e se os 2 pararem, o avião ainda continua planando, tá bom? E o terceiro fator é no pouso, né? As pessoas morrem de medo muitas vezes de pousar, a hora que vai pousar. A única coisa que eles falam que pode dar um solavanco maior, uma batida maior no chão é quando está chovendo. Por quê? Porque quando o avião ele tem que aterrissar na chuva, ele tem que bater mais forte no chão para espalhar a água e não ter aquaplanagem, ele escorregar. Então é normal que quando estiver chovendo o avião ele realmente bata mais forte no chão. Para quê? Para espalhar a água. Então não tem problema nenhum quando ele bate mais forte, quando estiver chovendo, tá? Então, gente, o que eu expliquei para vocês? O avião é o meio de transporte mais seguro do mundo. As pessoas têm muito medo da decolagem, mas é segura porque tem manutenção. As pessoas têm medo da turbulência, mas turbulência normal, é como se você estivesse andando numa estrada esburacada. E o avião é projetado para aguentar o maior nível de turbulência que existe, tá bom? E no pouso também, eu falei para vocês que ele só bate mais forte no chão, faz uma coisa mais forçada quando realmente tá chovendo e ele precisa espalhar água para não escorregar até a aquaplanagem, que é uma coisa que a gente faz com os carros também, né? A gente passa numa poça, a gente procura passar o mais rápido possível, por quê? Porque senão o carro escorrega, é a mesma lógica, tá? Então, gente, essa foi a parte de informações que eu quis passar para vocês, porque o primeiro fator que faz as pessoas terem medo é a falta de conhecimento de como funciona a aviação, tá bom? O segundo fator são os filmes e a televisão. Porque nos filmes, qualquer explosãozinha, qualquer coisinha que acontece no motor explode tudo, né? Mas eu comprovei para vocês e mostrei para vocês que não é bem assim. Porque no filme, eles forçam justamente para passar essa interação para as pessoas. E na televisão também, a televisão influencia as pessoas porque a televisão não passa todos os voos que aconteceram normalmente. Ele acontece normalmente os que caem, que dão problema, que dão algum tipo de situação, né? Pouso forçado. A televisão vive de mídia, então ela não vai passar todos os voos que acontecem normais. Ela vai passar, vai dar foco naqueles que dão problema. Então as pessoas, por ver filmes, ver a televisão e a falta de conhecimento sobre como funciona a aviação, a mente delas cria um monstro que é o avião. Então, para ajudar vocês que têm medo de avião e para a gente ajudar os outros que têm medo de avião também, eu vou ensinar uma técnica muito legal para que a gente consiga controlar esse medo e não ter mais medo de voar, tá bom? Consiga a nossa liberdade mental. Então, a solução mental que vai ajudar você a não ter medo de avião e a ajudar as outras pessoas a não ter medo de avião também, de voar, é a racionalização. É você racionalizar as coisas. O que é racionalizar? Olhar os fatos das coisas e não agir por emoção. Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, a gente aprende que quando a emoção da gente sobe muito, o racional desce, a nossa inteligência desce. E quando a nossa racionalização sobe, a nossa emoção desce. Então quer dizer, quanto mais racional a gente é na situação,
a emoção é controlada. Mas quanto mais emocional é a situação, menos a gente tem controle sobre a consciência, a gente não fica consciente, tá? E uma das técnicas que eu ensino para as pessoas que têm medo de avião é o mindfulness. O que é o mindfulness? É a capacidade de manter a sua mente presente, a sua mente consciente. Como eu falei, se seu consciente sobe, a sua emoção desce. Mas se sua emoção é muito alta, o seu consciente desce. Então a ideia é que a gente fique cada vez mais racional. E para isso a gente usa o mindfulness. Alan, o que é esse mindfulness? Como é que eu faço lá na hora? Na verdade, é você fazer uma técnica chamada respiração consciente. O que é isso? A hora que você faz uma respiração e presta atenção na sua respiração, a sua mente volta para o consciente. É nessa hora que você tem autoconsciência. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou com medo? Por que eu estou pensando que o avião vai cair? Por que eu estou pensando que o avião está com algum problema? Então quer dizer, apenas a respiração faz você ter autoconsciência, que é a capacidade de se observar. A partir do momento que você se observou, você consegue uma outra fase do mindfulness, que é o autocontrole. O que é o autocontrole? A capacidade de controlar aquela situação. Então a primeira fase é autoconsciência, né? Respirei, prestei atenção. Por que eu tô sentindo? Por que eu tô com medo? Por que eu tô ansioso? Por que eu tô nervoso? Por que eu tô pensando que o avião vai cair? Legal. Aí depois você vai pro autocontrole. O que é o autocontrole? Controlar os significados daquelas situações. Você pensa assim, por exemplo, eu falei que tinha um senhor do meu lado que ficava segurando no banco. Racionaliza isso. Segurar no banco vai impedir que o avião caia se ele for cair por algum acaso? Provavelmente não. Então você entende que você começa a controlar e você fala, olha, então o fato de eu ficar segurando a cadeira não vai resolver. Eu segurar a mão de uma pessoa muito forte ou tomar um vinho vai resolver alguma coisa se o avião realmente for cair? Aí você começa a ver que muita coisa que você faz é porque o emocional está muito alto. Então você faz essas coisas pelo emocional. Aí você começa a racionalizar. Por exemplo, comece a olhar todas as pessoas do avião. Você acha que realmente se o avião estivesse caindo, todo mundo ia estar super calmo e consciente, menos você? Então comece a observar as pessoas. A hora que você está no autocontrole, você começa a racionalizar e consegue ver essas coisas. A aeromoça, por que ela está tão calma se o avião vai cair? Você acha realmente que todo mundo ia te enganar porque o avião ia cair, só você está nervoso? Não, é porque seu emocional está tão alto que você não consegue reparar essas coisas. Então quando você está consciente, você tem autocontrole, que é a capacidade de observar essas coisas. Você fala assim, por que eles estão entregando comida e o avião balançando desse jeito? Será que eles não estão percebendo que o avião vai cair? Sabe, a sua cabeça começa a pensar isso. Mas você fala assim, nossa, o piloto não falou nada, será que ele sabe que vai cair e está me enganando? A aeromoça, né, o pessoal do avião, tá todo mundo tranquilo. Os passageiros estão todos tranquilos, por que eu estou nervoso? Por que será que só eu sei que ninguém sabe? Sabe? Então quando você começa a racionalizar essas coisas, você começa a ficar mais calmo. Por quê? Porque acontece duas coisas. Quando a sua emoção está muito alta, tudo isso faz sentido. Então, nossa, eu estou desesperado, o avião está balançando muito, está chovendo, o raio, tudo isso faz sentido, mas é porque você não está racionalizando. E acontece o segundo efeito. Quando você começa a racionalizar, olhar essas coisas que eu estou falando, você começa a perceber, você fala, é mesmo, né? Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou nervoso? Por que eu estou estressado? Tá bom, e se fosse cair? Todas essas coisas iam resolver? Não iam resolver. Você ficar nervoso, estressado, com medo, tomar remédio, tomar vinho, segurar no banco, apertar o cinto, fazer qualquer 1000 coisas que você está imaginando fazer, será que ia resolver? Provavelmente não, porque isso é uma construção mental, entende? Então vamos lá, para resumir geralzão aqui, para quando você tiver medo no avião, primeira coisa, respiração consciente. Respira e presta atenção na sua respiração, porque automaticamente a sua mente vem para o consciente, legal? O segundo passo é autocontrole. Começa a racionalizar as coisas. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando isso? Por que as pessoas estão calmas e eu estou nervoso? Por que a aeromoça está calma e eu estou nervoso? Por que o piloto sabe que vai acontecer uma coisa e não avisou ainda? Você vai começar a racionalizar e perceber que todas essas emoções e alucinações não fazem sentido. Então, gente, pedido pra vocês, ou você tem ou conhece alguém que tem medo de avião, então compartilha muito esse vídeo para ajudar as pessoas. Inclusive, tem até alguns aplicativos que eu vou indicar pra vocês aqui no vídeo que ajudam as pessoas a perderem o medo de voo, tá bom? Então vamos lá, compartilha com as pessoas o máximo que você puder pra gente ajudar essas pessoas e fazer uma boa ação, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.